gente trouxe o termo ansiedade para conversar com vocês, a gente fez meio que um pupurri, junto com todos os clientes que a gente ouviu nessas 3 semanas, como é que a gente foi oferecendo para eles, né, estratégias de enfrentamento contra essa ansiedade. Uma coisa que a gente observou é que a ansiedade, ela nasce da falta de noção de tempo, né? Então, a gente acha que a gente vai colocar um monte de coisa dentro do nosso dia e ele vai caber, como se tivesse uma elasticidade, como a gente fosse fazer, né? A gente aplica tempo e ele multiplica, ele corre juros. Ele não corre juros. Quando a gente começou a observar os quadros de ansiedade, foi começar a lembrar aos clientes que tempo é um recurso limitado. A gente tem a questão das 24 horas por dia. Então, quem acompanhou lá a entrevista que eu dei na Gazeta, a jornalista perguntou, mas todo mundo fica falando que a gente tem que retomar a rotina. Eu falei, não, não é retomar uma rotina. A gente vai precisar estabelecer uma rotina para esse período que a gente está passando. Porque vocês imaginam, a gente trabalhava, né? E, de repente, do dia para a noite, a gente passou a fazer home office, teve que dispensar as nossas assistentes domésticas, vieram os filhos com tarefa de casa, então, assim, quando a gente passou a ter que cozinhar, lavar, passar, a louça, a refeição, a lição do filho. Então, vamos combinar que não tem milagre, não tem como fazer mágica. A gente continua com as mesmas 24 horas de antes. Se a gente fala que dinheiro é limitado e rende juros, a gente empresta e ganha herança, qual é a relação que a gente tem que estabelecer com esse tempo? Então, a primeira coisa é ter esse respeito com relação ao tempo. Uma segunda coisa que a gente foi trabalhando junto com os nossos clientes foi mapear o que precisa ser feito. É uma rotina nova, não é a rotina anterior, então tudo que a gente precisa fazer. Tem lição de filho, tem banho de sol por conta da vitamina D, tem atividade física, tem a louça, tem a refeição, tem o supermercado. Então, assim, vocês sabem que a gente trabalha com muito post-it, haja post-it, é um montão de post-it de tudo que a gente tem que fazer ao longo dessa rotina nova, que a gente não sabe se é mais 2 semanas, mais 4, por enquanto são mais 2. Fez esse monte de post-it, né, fez esse apanhado, aí a gente começa a fazer uma seleção do que realmente precisa ser mantido no período de confinamento. Algumas escolas já entenderam que a estratégia de ficar mandando lição para casa não foi uma boa ideia, por conta da extensão da quarentena, boa parte das escolas decretaram férias, mas tem coisas que a gente vai fazer em momentos sem quarentena e coisas que não vão caber na nossa agenda. Então, a gente tomou contato que a gente tem tempo como recurso escasso, tomou contato o que precisa ser mantido no nosso momento de quarentena. E eu sei que a gente, às vezes, tapa o olho e acha que vai caber tudo. Só que se fosse dinheiro, a gente estourava o cheque especial, estourava o limite do cartão. No tempo, o que estoura é o nosso estresse, são as nossas crises de ansiedade, porque não tem cheque especial para tempo, né? Então, depois que a gente fez todo esse pupurri, então a gente tem que lavar a louça, tem que fazer comida, tem que cuidar da roupa, tem que cuidar do filho, gato, cachorro, quem tem, enfim. Na sequência, a gente precisa ver o que a gente precisa fazer diariamente, tem coisas que a gente precisa fazer diariamente, tem coisas que a gente vai fazer 2 vezes por semana, coisa que é 1 vez por semana, coisas que é 1 vez por mês, né? E aí a gente começa a fazer aquela conta de chegada. Colocou na agenda, né, no seu dia. Você precisa dormir, você tem atividades de autocuidado e você tem atividades que você precisa trabalhar e cuidar das coisas. Então, nessa sequência, a gente joga um monte de post-it fora de novo. Então, uma leva de atividades a gente precisa ter a maturidade de descartar, porque não é pertinente, não é prioridade no momento que a gente está vivendo. Uma outra leva de ações, elas entram na nossa agenda por conta, às vezes, da ausência de uma sogra que cuidava do filho, né, uma pessoa que te ajudava em casa. Então, tem coisas que entram e não dá para tirar, mas no frigir dos ovos é você entender do seu tempo, quanto que cabe dessas ações e, na sequência, acomodar. É bem bonitinho, a gente costuma fazer isso com um monte de sulfite e post-it, né? Então, entendemos que temos 24 horas por dia, colocamos as atividades que fazem sentido ter no período de quarentena, a gente classifica atividades entre diárias, semanais e mensais, quer dizer, essa questão da periodicidade,
distribui isso, esquece, a gente não vai fazer alquimia, a gente não consegue multiplicar tempo. E aí tem uma coisa que é, comecei a entender a minha relação com o tempo, as minhas necessidades, aí eu preciso chamar a galera de casa ou a galera do trabalho e conversar com eles, né? Chegaram alguns clientes super incomodados, né? Ah, mas meu filho não me entende, meu marido não colabora. Eu falei, se você tivesse no seu trabalho, né? E acontece um contingenciamento como o que a gente está passando, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente não chama uma reunião? A gente vai lá, se prepara para a reunião, o que, que eu preciso, o que, que eu tenho para dar nessa reunião. Em seguida, a gente chama os envolvidos e começa a negociar, né? Quem ocupa o escritório, como o Luiz Fernando colocou, quem é que vai ficar com a louça, em quais momentos. Então, a gente vai negociar. Então, eu tive uma leva de clientes que pulou essa etapa, né? E aí a gente resgatou essa etapa de fazer os combinados. Teve uma outra leva de clientes que foi fazer os combinados sem saber o que ele precisava. A gente fala que às vezes é comportamento de executivo amador, ele entra na reunião sem saber o que ele quer. Então, sentou lá, né, marido, filho, adolescente, vamos, né, negociar o que a gente precisa fazer. E a pessoa não conseguia se colocar. Eu preciso de minutos de silêncio, eu preciso dividir tal atividade com meu filho, preciso dividir tal atividade na cozinha. Então, vou pedir para a Marcela só colocar as 6 regrinhas que a gente viu que funcionou muito com o cliente, por isso que a gente selecionou para cá, para repassar, e a gente quer ouvir um pouquinho de como é que vocês estão se relacionando com esse fator ansiedade e gestão de tempo. Então, aí, lembrar que o tempo é recurso limitado, mapear o que precisa ser feito, classificar as atividades na periodicidade que a gente precisa fazer. Não dá para correr todo dia, não dá para tomar banho de sol todo dia, mas dá uma vez por semana, dá 2, né? Não dá para ligar, né, para os parentes mais velhinhos todo dia, mas será que não dá para ligar só no domingo? Então, todas as atividades merecem ser alocadas na nossa grade de tempo, senão a gente vai esquecer de coisas importantes ou vai colocar mais coisa que cabe, é a hora que a gente começa a apresentar sinais de ansiedade, sinais de estresse. Distribuiu no longo da semana, tem que ter maturidade de priorizar, não vai caber tudo, já não cabia antes, gente, não vai caber agora. Essas regras valem também para momentos, né, sem confinamento, é que agora a gente está numa rotina diferente, então a gente tem que priorizar de forma diferente, e aí conversar com as pessoas, né? O Ed comentou, ele mora sozinho, mas que nem o Vander tem 2 filhos adolescentes, o Luiz, pelo que comentou, né, tem um filho, uma filha em casa, e mais o namorado da filha, e então esses diálogos, né, eles são importantes nesse momento.